Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN, ri.csn.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenhos e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultados de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxas de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamentos de obrigações ou créditos denominados em moedas estrangeiras, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o senhor Marcelo Cunha Ribeiro, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos períodos. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir. Bom dia, obrigado a todos por participarem do nosso call de resultados do terceiro trimestre. Começo a apresentação pelos destaques do período. Em primeiro lugar, é preciso mencionar que foi de fato um período bastante turbulento, marcado pela volatilidade dos preços de commodities, em particular no mercado internacional, em relação ao minério de ferro, sentindo os impactos de uma economia chinesa em desaceleração, impactados pelas questões do mercado imobiliário, de Covid, e também dos preços de aço no mercado internacional. Nesse ambiente turbulento, acreditamos que fizemos a nossa parte. Conseguimos uma evolução operacional bastante significativa, com crescimento de volumes e redução de custos de produção nos nossos principais negócios. Dessa maneira, demonstramos bastante resiliência nos nossos números e margens. Em segundo lugar, conseguimos completar uma aquisição estratégica que transforma o nosso negócio de cimentos, já integrando as fábricas e ativos da LafargeHolcim, agora denominada CSN Cimentos Brasil, que já foi consolidada em nossos números durante o mês de setembro. E a boa notícia é que encontramos uma companhia com resultados ainda mais fortes e sinergias ainda mais promissoras do que esperávamos. Em terceiro lugar, e já como um evento subsequente, no início do quarto trimestre, conseguimos completar duas aquisições que também transformam um outro segmento da CSN, que é o segmento de energia. Completamos a aquisição de Quebra-Queixo, que traz CSN Mineração mais perto da autossuficiência, e em seguida fizemos a aquisição das ações que nos dão controle da CEG, trazendo de fato para todo o grupo, não só a autossuficiência em energia renovável e competitiva, mas também um investimento de baixo risco e excelentes retornos. Com isso, concluo os destaques do período. Passamos à página 3, onde mostramos a evolução sequencial do nosso resultado operacional, medido pelo EBITDA, onde vemos uma normalização gradual da nossa rentabilidade, a partir de uma mudança
daquela exuberância vista, né, durante o momento da pandemia de preços de commodities para patamares mais normalizados, que ainda assim nos permitem margens bastante representativas em todos os nossos segmentos. Nesse trimestre, pontualmente, tivemos uma evolução onde o EBITDA cai 16%, muito em função do desempenho da siderurgia, que teve seu trimestre marcado por uma compressão de margens, onde preços, né, seguindo o mercado internacional, cederam e nós tivemos um aumento de custos sequencial. A boa notícia é que pontualmente, uma vez que preços de matéria-prima já começam a cair. Mas foi o segmento que representou uma variação negativa no período, enquanto que na mineração tivemos uma estabilidade marcada por crescimento de volumes de produção e vendas, menores custos, porém compensados com minérios com preço de minério mais baixos. E no cimento, uma evolução bastante forte, marcada tanto por uma melhoria no segmento, quanto também pela consolidação dos resultados da CSN Cimentos Brasil pelo seu primeiro mês. E assim chegamos a 2,7 bilhões de EBITDA no período, com 24% de margem. Seguindo adiante, vemos os números que nos levam à nossa geração de caixa, começando pelos investimentos, que mostraram certa estabilidade, num patamar de 840 milhões de reais, já mostrando um esforço que já temos comunicado ao mercado há alguns meses, de pente fino nos nossos desembolsos. Dado esse ambiente mais turbulento e de baixa visibilidade, né, de crescimento e de preços, né, e de geração de caixa, tomamos a decisão de fazer uma priorização de iniciativas e, dessa maneira, já refletimos essa priorização nas nossas expectativas de investimento para o ano de 2022. Anteriormente eram de 4 bilhões e agora foram ajustadas ao nível de 3 bilhões, condizente com esse momento que vivemos e também com um certo atraso no nosso principal projeto de expansão, que é a P15, onde a gente tem convivido com um ambiente de fabricação de equipamentos, né, de mais demora, né, e de mais complexidade na entrega. Uma vez reconhecido isso, temos já uma perspectiva de um CAPEX para o quarto trimestre que cai, nos levando a esse guidance aí de 3 bilhões de reais. Com relação ao capital de giro, tivemos uma evolução bastante importante, uma das alavancas essenciais nesse momento de busca de geração de caixa, e aí tivemos boas notícias em diversas frentes, nos estoques que caem, né, com ajustes de matéria-prima e principalmente no alongamento de prazos com fornecedores e mudança de mix, buscando, de fato, a geração de caixa, que nessa linha nos impactou em quase 3 bilhões de reais. Essa é a magnitude desse esforço que foi feito. Que nós conseguimos ver na página seguinte, onde medimos o fluxo de caixa ajustado, onde mostramos uma comparação bastante favorável com os trimestres anteriores. Os trimestres anteriores justamente tinham sido impactados negativamente por essa mesma linha do capital de giro, com altos custos de matéria-prima impactando negativamente a geração de caixa. Agora a gente faz essa liberação e consegue ter essa geração de caixa bastante forte e pontual, o que mais do que compensa, né, o investimento no período, os juros e os impostos, levando a uma geração de caixa de 3,2 bilhões de reais. O que é essencial, quando a gente vê a próxima página, para manter os níveis de alavancagem sob controle. A alavancagem vem naturalmente aumentando, uma vez que temos uma normalização do EBITDA, então a relação dívida líquida EBITDA, ela sai do ano passado para valores ao redor de 1 vez e agora chegando a 1,7 vezes, mas isso é também resultado de um movimento bastante forte que a gente teve nesse trimestre, que foi a conclusão da operação da LafargeHolcim. Não fosse isso, a gente teria até reduzido o endividamento. Mas como tivemos o desembolso de 4,8 bilhões, conforme previsto, a dívida líquida ela sobe cerca de 3 bilhões de reais, vai a 24 bilhões, e dessa maneira a nossa alavancagem ficou nesse patamar de 1,7 vezes. De maneira bastante relevante, nós estamos mudando o nosso guidance de alavancagem para o médio prazo, e o médio prazo significa o término do ano de 2022, né, e a conclusão do ano de 2023, para um patamar entre 1,75 e 1,95 vezes dívida líquida EBITDA, acima dos nossos patamares desejados, né, que é ao redor de 1 vez, mas que reconhece esse novo momento do preço de commodities, né, e a alocação de capital feita recentemente. Temos a perspectiva de
preços de commodities mais baixos no ano de 2023, e mesmo com esse ajuste, nós conseguimos, né, visualizar que vamos manter a geração de caixa forte o suficiente para evitar que a alavancagem aumente acima desses níveis. Na página 7, vemos um pouco sobre a liquidez, que segue a nossa política de um caixa ao redor de 15 bilhões de reais. Nesse trimestre, fomos novamente bem-sucedidos em alcançar esse nível mínimo, com uma série de iniciativas de gestão de passivos, entre elas 2 debêntures, né, importantes, uma de 1,4 bilhões de reais na CSN Mineração, uma debênture de infraestrutura, e uma debênture institucional na CSN, mais recentemente agora no mês de outubro, né? Com isso, nós conseguimos não só manter a liquidez, mas também alongar o passivo, um prazo médio que já chega a 67 meses, uma cobertura de dívida de curto prazo de mais de 6 anos, mantendo o balanço bastante forte, né, para fazer frente a esse momento de incertezas e aos investimentos previstos pelos próximos anos. São métricas muito fortes que merecem, inclusive, a continuidade dos nossos upgrades, né, em termos de crédito, de ratings de crédito, né? Nós hoje estamos nos níveis de duplo B e esperamos ir, né, ao duplo B+, né, em breve, que é o último nível antes do grau de investimento, que ainda continua sendo a nossa busca estrutural. Passo, então, a comentar sobre o desempenho de cada um dos negócios, comentando primeiro a siderurgia, onde vemos um desempenho bastante forte de volumes no mercado doméstico. No mercado que beirou a estabilidade, a CSN conseguiu crescer quase 20%, aproveitando-se de seus canais de distribuição e de força em segmentos que continuam a crescer, como, por exemplo, a construção civil, bastante resiliente, como os canais de distribuição, que compensaram outros segmentos com crescimento ainda menor, como, por exemplo, linha branca e automotivo. No mercado externo, temos uma sazonalidade típica, né, de verão europeu, porém, ainda continuamos num caminho de muito forte rentabilidade nas nossas operações, principalmente na Alemanha, onde temos excelentes preços, né, e níveis de custo ainda favorecidos por hedges de energia, né, e preços de matéria-prima baixos. Isso também ajudou a nossa rentabilidade no período. Com relação a receitas, né, tivemos, apesar desse crescimento de volumes importante, certa estabilidade, porque tivemos, por outro lado, preços internacionais se ajustando, caindo cerca de 9%, e aí chegamos a essa estabilidade nas receitas. No caso do EBITDA, tivemos essa compressão de margens causada por esse preço que se normalizou, mas também por, pontualmente, matérias-primas caras, principalmente de compras do segundo trimestre, compras de carvão, compras de coque, que passaram pelo custo da mercadoria vendida, reduzindo a margem no período para 1,2, 1,3 bi de EBITDA, 16%. Quando vemos na página seguinte, a gente vê que esse aumento de custos ele foi pontual, porque nos custos de produção já temos boas notícias. Os custos de produção já começam a cair, já caíram 6%, a R$ 4.100 a placa. E quando a gente compara o custo do último mês do trimestre, que foi setembro, com a média do período, na verdade já há uma queda até posterior, né? O custo no mês de setembro foi 8% menor do que a média do trimestre, o que dá uma direção clara para o quarto trimestre. Os custos vão continuar caindo de maneira importante, tanto por conta dessa matéria-prima mais barata que tem chegado, quanto também pela melhoria operacional. Tivemos nesse trimestre mais de 1 milhão de toneladas de produção de placa, coisa que não acontecia há 4 trimestres, e isso ajuda a reduzir custos fixos. Dessa maneira, a gente teve nesse trimestre R$ 1.100, ou cerca de $205 de EBITDA por tonelada, o que é um distanciamento frente aos picos que a gente viu durante a pandemia, mas ainda assim um nível bem interessante de rentabilidade, muito acima da nossa média histórica, que é onde a gente espera continuar também nos próximos trimestres. Passando à mineração, tivemos também, assim como na siderurgia, um aumento importante de volumes de produção e vendas, já se distanciando dos níveis mais fracos dos últimos trimestres, que foram impactados por chuvas e também por restrições operacionais causadas por essas mesmas chuvas, inclusive por questões, por exemplo, de assoreamento, né, da nossa
do nosso uso da água da planta central. E esses problemas foram gradualmente reduzidos ao longo do terceiro TRI. Nós ainda não estamos, né, no nosso limite máximo de produção, que vamos alcançar agora no quarto trimestre, né, com todos os projetos da planta central entrando em operação em nível máximo. Então, ainda tem melhorias por acontecer, essa é a boa notícia, mas já conseguimos ter essa evolução importante, que foi marcada, por outro lado, também por uma queda importante de preços. Por isso, vemos uma estabilidade nas receitas, né? Então, essa evolução positiva de 20% nas vendas foi compensada por uma queda até maior nos preços, muito em função do índice Platts, parcialmente compensado por boas notícias na qualidade, boas notícias no frete, e por isso que a receita cai somente 3%. E a margem não cai tanto quanto poderia se esperar, porque os nossos custos foram muito bem. Tivemos aí uma evolução interessante no C1, fruto desse aumento do volume de produção, com maior diluição de custos, e melhores custos também na movimentação da frota da mina. Dessa maneira, o C1 ficou no melhor nível do ano, em $19, e o EBITDA basicamente neutro, né, com relação ao segundo TRI, em 920 milhões de reais. Na página 13, temos uma comparação um pouco mais justa, né, entre trimestres, removendo os efeitos da reversão de provisões de cargas vendidas com preços provisórios. Então, laranja com laranja, esse foi um trimestre onde o nosso EBITDA cresce em função de melhoria em praticamente todas as linhas. Volumes melhores, um mix de qualidade melhor, um mix de produto próprio versus comprado melhor, um frete, né, mais reduzido e um custo menor. Foi somente compensado pela evolução negativa do índice Platts, que caiu cerca de 23%. É assim que a gente chega nesse EBITDA do período de 916 milhões de reais. Importante ressaltar o nosso break-even do minério entregue na China, bastante competitivo, e mesmo nesses níveis de Platts mais baixos, que nós não acreditamos que perduram, né, abaixo de $80, nós seguimos fazendo margens aí superiores a $20 por tonelada. Então, mesmo nesse momento atual, continuamos com margens bem interessantes nesse quarto trimestre. Com relação ao próximo segmento, que é o cimento, tivemos um trimestre bastante especial, uma mudança de patamar, né, em termos de volumes, pela consolidação das 10 fábricas da LafargeHolcim Brasil, agora renomeada CSN Cimentos Brasil, onde já crescemos, em comparação com a nossa média histórica, cerca de 600 a 650 mil toneladas por mês, e como consolidamos um único mês, esse crescimento de 50% que vemos, né, de um trimestre para o outro. Mas, mesmo efetuando-se, né, essa consolidação, o nosso negócio existente, CSN Cimentos, foi muito bem no trimestre, né? Os preços continuaram a recuperar os aumentos de custo por inflação, os volumes continuaram bastante fortes, refletindo um segmento de construção bastante resiliente. Por isso, margens do nosso negócio, mesmo sem a consolidação da CSN Cimentos Brasil, já estavam aumentando. Também tivemos, nesse trimestre, a consolidação das nossas PCHs, compradas para dar autossuficiência ao uso de energia elétrica e as vantagens de autoprodução ao nosso negócio de cimentos, e com isso a nossa margem já vinha aumentando. Mas, mesmo assim, tivemos a consolidação em setembro dessa produção adicional da LH, e com isso o nosso EBITDA cresce de 160 a 260 milhões de reais. Então, saltando de patamar, ainda não é o ritmo que a gente espera, a gente vai mostrar isso de maneira muito mais normalizada nesse quarto trimestre, mas já mostra o potencial que o negócio de cimentos tem dentro da CSN, que no passado era equivalente a 1, 2%, no ano que vem vai ter uma participação muito mais material e relevante, inclusive com a materialização de sinergias muito relevantes da aquisição da LH Brasil. Para encerrar, no nosso negócio de energia, já ao fim do terceiro TRI, no início do quarto TRI, tivemos aí o closing das aquisições que transformam o nosso negócio de energia. Quebra-queixo, uma aquisição de 427 milhões de reais, foi financiada por antecipação de PPA, então é uma forma eficiente de financiamento de ativos de energia, e traz uma competitividade à produção do minério de ferro em função dos benefícios de autoprodução, e a CE que nos transforma, né, de fato agora num player no setor elétrico,
não só dando a completa autossuficiência para os nossos ativos industriais, mas também trazendo uma plataforma de comercialização desses excedentes de energia. Já integramos o negócio, já começamos a operar o negócio, estamos bastante entusiasmados também com as oportunidades que ali encontramos. E com isso, passo a palavra para Helena Guerra, que vai comentar as evoluções do desempenho ESG no terceiro trimestre. Bom dia a todos. Estamos aqui novamente para apresentar alguns resultados, alguns destaques do trimestre na jornada ESG da companhia. O material completo apresentado a vocês visa oferecer uma maior transparência, um acesso aos principais resultados e indicadores ESG da nossa companhia, os quais me permitam destacar alguns. Bem, nesse último trimestre, nós recebemos aí pelo 8º ano consecutivo o selo ouro no GHG Protocol, que concede ao Grupo CSN mais alto nível de qualificação de seus inventários de emissões de gás de efeito de estufa. Ainda nesse período, como resultado aí do melhor entendimento sobre as nossas ações nessa temática, a CSN melhorou seu desempenho no rating da S&P Global, passando a 55 pontos, quando a média mundial para o setor é de 21 pontos. Também agora, no último trimestre, a gente iniciou o nosso estudo de cenários climáticos e a revisão dos nossos processos em gestão de riscos e oportunidades relacionadas a esse tema. Essa construção desses cenários foi pautada aí nas melhores práticas de mercado. A gente utiliza como base os relatórios do IPCC e da International Energy Agency, e vão possibilitar para nós uma tomada de decisão muito mais assertiva sobre sistemas relacionados à mudança do clima. Ainda continuando sobre o tema mudança climática, especialmente no que tange às nossas emissões, nossas metas, né, os nossos resultados, o resultado acumulado desses 9 primeiros meses do ano indica uma aderência com os roadmaps que foram traçados para cada segmento, ou seja, para o ano de 22, uma tendência de estabilização das nossas emissões no que tange à produção do aço, uma melhora nas emissões por tonelada de cimento e um leve aumento nas emissões por tonelada de minério. Então, essas tendências estão previstas no nosso roadmap para a descarbonização e consideram as nossas expectativas quanto ao desempenho operacional e à maturidade de implementação dos projetos que foram mapeados dentro dessa agenda. Para finalizar o tema mudança climática, o Marcelo já falou sobre a questão da C3E e sobre os demais ativos de energia renovável, mas não poderia deixar de citar o quanto essas aquisições são importantes para fortalecer a estratégia de sustentabilidade da companhia. Através dela, será possível zerar as nossas emissões de escopo 2 e também propiciar o desenvolvimento de novos projetos de inovação que visam a descarbonização dos nossos ativos e que ficam de pé em haver energia limpa para serem escalonados, dentre eles vários que estão em desenvolvimento e andamento através da CSN Inova. Passando ao tema de gestão de nossas barragens, tivemos em setembro novamente a declaração de estabilidade renovadas para todas as barragens da CSN mineração. A barragem do Vigia também teve suas obras estruturais concluídas, então basta ali uma parte documental e um projeto de sistema de drenagem para ser oficialmente reconhecida como descaracterizada. Nada a reportar no que tange a dificuldades relacionadas a emissões de licenças, nenhum impacto nas nossas operações com relação a esse tema. Evoluímos bastante também no nosso desempenho em segurança operacional. A cada trimestre temos o prazer de vir aqui apresentar indicadores de segurança constantemente em evolução. Novamente, um reporte de uma expressiva redução do número de acidentes com e sem afastamentos de próprios e terceiros. Também na nossa taxa de frequência, trazendo o melhor resultado da nossa série histórica. 8 anos desde que esse número passou a ser consolidado, temos nesse trimestre o melhor número já apresentado pela companhia. E fechamos o trimestre também com 0 fatalidades. Por fim, nossos avanços da nossa agenda social também em constante evolução, especial destaque para nossos indicadores sobre diversidade, especialmente a participação feminina em cargos de liderança, que aumentou significativamente, e também no efetivo total da companhia, onde em 9 meses nós avançamos mais de 18% quando comparados ao ano de 2021. Muito bom dia, obrigada a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor,
digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta será de Daniel Sasson, Itaú BBA. Pode prosseguir, Daniel. Olá, bom dia a todos, obrigado pelas perguntas e pela apresentação. Marcelo, se você puder comentar um pouquinho sobre CAPEX, né, o quanto dessa redução do novo guidance de vocês de repente vem de algo que acaba escorregando para o ano que vem, se você puder comentar um pouquinho sobre as expectativas de guidance, sobre as expectativas de CAPEX para vocês em 2023, nesse momento de um pouco mais de incerteza, né, que parece que vocês estão revisando aí a execução, né, o pace de execução de alguns projetos na mineração, por exemplo. Em relação a aço, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre as expectativas de volume, né, o guidance para 2022 não foi revisado, implica aí 1.700.000 toneladas para o quarto tri, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho aí, talvez o Martinez, se vocês ainda estão confortáveis com isso, dar um pouquinho mais de cor sobre a evolução de volumes e preços no curto prazo, eu agradeço. Obrigado, pessoal. Bom, Celso, obrigado pela pergunta. Eu começo respondendo aqui sobre CAPEX, e depois passo a palavra para o Martinez falar um pouco sobre as perspectivas de volume agora nesse quarto trimestre. Então, sobre CAPEX, a gente ainda não tem os números no médio prazo, ou seja, de 2023. A gente está fazendo esse exercício agora e pretende compartilhar essa visibilidade no CSN Day, no início de dezembro. E, de qualquer maneira, já vai representar um esforço de priorização, como a gente já tem feito ao longo de 2022. Isso resultou nessa economia de R$1 bilhão. É importante, nesse momento de incertezas, né, preservar o caixa, colocando um pouco mais de cadência, né, em projetos que vão ser entregues, mas vão ser entregues num horizonte diferente. São projetos importantes, tanto de ganho de produtividade na siderurgia, quanto de crescimento na mineração, mas que tem que respeitar esse novo ambiente, né, e as questões de liquidez e alavancagem. Então, isso não significa uma mudança de direcionamento. Na siderurgia, a gente vai dar continuidade à reforma das baterias de coque, da sinterização, nas grandes paradas. E no caso de mineração, o grande projeto continua sendo a expansão da P15 e as expansões associadas no TECAR. Os demais projetos, né, previstos dentro do nosso Master Plan vão ser executados, são projetos, inclusive, parte da nossa trajetória de descomissionamento das barragens, que é o reaproveitamento do rejeito, é o enriquecimento, né, posterior do ROM de Casas de Pedra. Então, eles vão ser feitos, mas com um horizonte de tempo um pouco mais elástico. Isso significa que a gente vai tentar manter o CAPEX anual não muito distante dos níveis de 3 bilhões que a gente teve aqui em 2022, né? A direção é para cima, claro, porque a gente vai ter gastos importantes com esses grandes projetos, mas a gente ainda não tem, né, um número preciso para o médio prazo, mas a gente vai tê-lo em breve, a gente vai compartilhar com vocês, como eu disse, nos próximos 30 dias. Com isso eu passo para o Martinez, e depois, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, a gente pode voltar. Oi, Daniel, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar primeiro falando um pouquinho do mercado, né? Então, o mercado brasileiro esse ano de aços planos, ele deve acabar num patamar em torno de 14,4, 14,6 milhões de toneladas, em relação a outros anos, em relação a 2021, tem uma pequena queda, e em relação àquele período ruim, uma queda muito pior, muito mais acentuada. Então, do ponto de vista de volume, a gente deve atingir um número bem interessante, respeitando aí todas as condições de mercado que a gente viveu durante esse ano. Ainda falando do quarto trimestre e as perspectivas dos setores, né, tem alguns setores que continuam muito positivos, né? A questão do agronegócio, o Marcelo mencionou a construção civil,
tem o setor de energia, implementos agrícolas, máquinas, equipamentos, embalagens, caminhões. Todos esses setores estão impulsionando bastante o consumo de aço no Brasil. A gente tem crescimentos até de caminhões como 8%, máquinas 20%. Alguns setores que ainda deixam a desejar, ainda precisam melhorar, e praticamente o setor automotivo, apesar de ter melhorado um pouquinho no terceiro TRI, a perspectiva é mais positiva para o quarto TRI. E linha branca também. Linha branca sofreu aí o terceiro TRI uma sazonalidade grande, mas está preparado aí para Black Friday e para outros eventos aí do final do ano. Do ponto de vista de guidance, a gente está colocando um número praticamente no mercado interno da ordem de 3 milhões e 100 mil toneladas, né, no ano, fechamento, totalizando no grupo um número em torno de 4 milhões e 700 mil toneladas, considerando Lusocider em torno de 300 mil, SWT em torno de 780, longos aqui no Brasil, 240 mil, e nos Estados Unidos em torno de 230 mil. Esse seria mais ou menos o guidance de volume que a gente teria para o ano, né? Um dado bastante positivo, né? O import penetration esse ano deve cair para patamares em torno de 14%, 15%, é uma notícia boa, e isso volta para o mercado interno volumes importantes, principalmente nos mercados que a CSN está inserido, no caso do mercado de revestidos. E a questão de preço, realmente a gente privilegiou, e eu falei no último call que a gente estaria muito focado em recuperar um pouco de market share, e a gente realmente recuperou. A gente cresceu praticamente 20% no mercado interno. Deve ocorrer uma sazonalidade pequena no final do ano, que como é comum em todos os anos, particularmente em dezembro. Em termos de preço, o que eu posso dizer é que hoje o prêmio, apesar da gente ter mexido bastante no preço para poder competir, o prêmio ainda hoje é em torno de 18%, 20%, né, em relação ao importado nacionalizado. Como o Marcelo bem colocou, nossa estratégia é manter a excelência operacional e poder competir. Quer dizer, a ênfase é total em redução de custos. A nossa placa, eu não sei se vocês se recordam, praticamente em abril ela chegou a um patamar de R$ 4.200 por tonelada, e a gente deve acabar o ano com um patamar muito menor, da ordem de 3.600, 3.700, o que nos torna também bastante competitivos em relação ao momento atual. Então, o que eu posso te dizer em relação à estratégia de mercado, nós vamos continuar diversificando a produção, nós vamos trabalhar pelo valor agregado, pela qualidade, pela pulverização, atuando em todos os mercados. A questão geográfica é muito importante, não se esqueçam que a gente está bem posicionado na Alemanha, o negócio vai bem. Portugal, agora um pouquinho sofrido, mas a tendência é recuperar para o final do ano, começo do ano que vem. E Estados Unidos tem uma boa notícia, porque nós ganhamos o Sunset Review tanto do laminado a frio como do laminado a quente. Então, nos Estados Unidos abre mais uma porta para a CSN, além das 250 mil toneladas que a gente exporta desencado todo ano, a gente vai ter oportunidade de exportar mais 50 mil de frio e 150 mil de laminado a quente. Isso é um dado bastante importante, porque na reunião do DOC o Brasil ganhou por 3-2 e os outros países que estavam tentando eliminar o Countervailing Duty e o antidumping perderam por 7-0, o que mostra uma boa vontade em relação ao Brasil no que diz respeito a cotas. Ainda falando de estratégia, a gente está cada vez mais integrado horizontalmente, estamos buscando integrações verticais, processos de longo prazo, um processo de parcerias de longo prazo com clientes estratégicos. E no mercado de zincado, Daniel, eu vou continuar brigando no preço, não tem outra saída. O importado, a gente precisa combater, as importações do Brasil são praticamente 95% da China, totalmente dampeadas. Essas importações chegam no Brasil com patamares de preço muito inferiores aos valores do mercado interno, mas nós vamos continuar brigando. Para manter a margem, nós vamos ter que reduzir o custo. É essa a nossa estratégia.
E por último, um dado importante no sentido de cada vez mais agregar valor, nós anunciamos agora o investimento numa nova linha de pintura, estamos definindo ainda a localização, uma linha de mais 160 mil toneladas por ano para atender o mercado de construção civil, linha branca, o mercado automotivo em tanques, mercado de filmes. Então, nós vamos ganhar um pouco mais de versatilidade no valor agregado. E por último, na folha metálica, a gente tem trabalhado muito forte junto ao governo americano no sentido de aumentar a cota para os Estados Unidos. A cota é muito pequena aqui no Brasil e se a gente chegar a um patamar de 80, 100 mil toneladas por ano nos Estados Unidos, seria algo muito desejável. Basicamente é isso e agradeço mais uma vez a pergunta. Super obrigado, Marcelo Martinez. Valeu. Nossa próxima pergunta será de Rafael Barcelos, Santander. Pode prosseguir, Rafael. Bom dia, obrigado aí por pegar minhas perguntas. A primeira pergunta seria sobre o guidance de alavancagem que vocês divulgaram. Na verdade, eu só queria entender quais foram as premissas utilizadas, como, por exemplo, o preço de minério de ferro, ou mesmo algum nível aqui de resultado da divisão de siderurgia, enfim, só para entender quais foram algumas das premissas que vocês usaram. E a segunda pergunta seria sobre a divisão de cimentos, né? Agora, com a consolidação da Lafarge, como vocês veem a evolução de rentabilidade aqui dessa unidade? E se vocês pudessem também detalhar um pouco mais como fica o plano de crescimento aqui da unidade de cimentos, seria interessante. Obrigado. Rafael, obrigado pelas perguntas. Com relação à alavancagem, a gente tem essa faixa quase como sendo também uma meta, né? A gente tem consciência dos desafios que vão ser necessários para manter essa alavancagem em níveis constantes com a queda do preço das commodities importantes para a CSN. Então, a gente já incluiu nessa previsão um minério num patamar diferente do que a gente viu nos últimos trimestres, aí numa faixa entre 80 e 90 dólares. Mas mesmo caso o minério continue, né, em preços mais baixos, a intenção da CSN é manter esse endividamento abaixo desse nível de 1,95, né? Por isso a gente vai buscar lançar mão de iniciativas para tornar isso um teto, né? Então, essa é a premissa principal. Claro que a gente não controla, mas como gestão, né, sempre que a gente ver a alavancagem do além, né, a gente vai ter que buscar alternativas para reduzir essa alavancagem, mantendo esse nível como sendo um teto. Com relação a cimentos, vou passar a palavra aqui para o Edivaldo, para ele poder te dar uma resposta mais completa possível. Boa tarde, Rafael. Desculpa a voz aí, estou um pouquinho rouco. Sobre a evolução da rentabilidade do cimento, hoje a CSN é a plataforma mais competitiva no Brasil. A gente opera com margens acima de 30%, margens de EBITDA acima de 30%. A Lafarge opera com níveis mais baixos. O Marcelo já comentou que a gente encontrou uma empresa bem estruturada, com excelentes ativos, e que a gente está vendo aí oportunidades de sinergias maiores do que a gente tinha inicialmente pensado. Então, a gente está muito positivo de que aí no curto, médio prazo, a gente vai trazer a Lafarge também para operar esses níveis aí acima de 30% de EBITDA. Esse é o trabalho que a gente está fazendo. Com relação, e para isso a gente tem uma série de sinergias, né, de A a Z, na área comercial, na área logística, na área operacional. Quer dizer, na área comercial, replicar o modelo de sucesso que a gente tem aqui na CSN, de pulverização de vendas, a estratégia de precificação. Na área de logística, a gente tem uma otimização do serviço ao mercado, quer dizer, que fábrica abastece qual região, qual município. Isso aí tem uma grande oportunidade. E na área operacional, a gente tem uma série de sinergias que começam por energia elétrica. A gente agora vai passar no segundo semestre do ano que vem a ter energia de autoprodução, portanto, uma redução de custo importante em função da aquisição das usinas que o Marcelo já comentou. E uma série de outras sinergias que a gente está buscando, operacionais, eficiências, desgargalamentos, matriz energética. Tem uma avenida de coisas que a gente está capturando já no curto prazo
integralizando no nosso orçamento para o ano que vem também. Então, a gente está bem otimista com relação a isso. Sobre plano de crescimento, ao comprar a LH, a gente passou a ter 16 milhões de toneladas de capacidade. Hoje, estamos vendendo na faixa de 12, 13 milhões. Então, tem uma avenida ainda para crescer aí nos ativos atuais. E a gente tem 2 pontos importantes. Um é ficar atento às oportunidades de mercado. A gente acredita que o processo de consolidação no Brasil ele vai continuar e a CSN é protagonista nesse processo. Então, claramente vai olhar as oportunidades com muita disciplina, obviamente, né? E o plano de crescimento orgânico, que a gente tem aí a oportunidade de construir greenfields ou desgargalamentos, né? E a gente tem 3 projetos aí no nosso pipeline para serem iniciados à medida que se fizer necessidade, a gente tiver uma maior visibilidade do crescimento de mercado dos próximos anos, que são o projeto do Pará, o projeto do Sergipe e o projeto do Paraná. Enquanto a gente não aperta o gatilho para iniciar imediatamente esses projetos, a gente está trabalhando na maturação dos mesmos. Então, em processo de licenciamento, negociação de protocolos de intenções com governos e também uma definição aí de equipamentos, etc., para a gente ter esses projetos mais competitivos na região que a gente vai atuar. Espero ter respondido a sua pergunta, estou à disposição. Rafael, só complementando as informações que o Edivaldo colocou aqui, está muito bem colocado. Uma coisa importante também, nós vamos seguir muito a estratégia, continuar seguindo a diversificação. Então, no cimento hoje, eu diria que a gente tem o melhor dos 2 mundos, porque como CSN a gente estava muito focado no segmento do varejo, né? Praticamente 90% a gente vendia para os clientes finais, e eu cheguei a mencionar que a gente tem praticamente hoje na companhia 20 mil clientes e vendia para 8 mil, quer dizer, vender menos para mais clientes era o nosso objetivo. E agora, no melhor dos mundos, a gente tem uma operação que está muito focada no cimento técnico, no cimento granel, no cimento que vai praticamente sustentar o crescimento da infraestrutura aqui no Brasil. E também, complementando em geografia, e além dos projetos que o Edivaldo também bem colocou, os projetos de crescimento, a gente está muito bem posicionado em algumas regiões do Brasil. Então, você pega lá o Nordeste, você pega aqui o Sudeste, na região do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e mesmo em São Paulo também, a gente tem um market share hoje no Brasil em torno de 20%, e em algumas regiões a gente tem um domínio interessante de todas as regiões. Então, permite a gente também trabalhar no processo de canal de venda, distribuição, e essa é a estratégia que nós vamos trabalhar. Cada vez mais diversificar a geografia, cliente, e trabalhar muito forte no valor que o produto tem, do produto final, seja ele granel ou ensacado. Obrigado. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta será em inglês, do senhor Carlos de Alba, Morgan Stanley. Pode prosseguir, senhor Carlos. Everyone. Just a couple of questions. One is, when do you expect, or when do the hedges that you had in place in Germany for energy cost or energy inputs will expire? And if you could give us a sense of how much below current spot prices were you purchasing energy at in Germany, that would be useful. And then the other question is on the benefit of the energy acquisitions that you recently did on the steel sector in particular. Have you quantified how much either dollars per ton of a slab production you expect to reduce or cost per ton, and however you have quantified, that would also help us. Thank you. Bom, Carlos, obrigado pelas perguntas. Em relação à Alemanha, a SWT tem essa política de hedge há 10 anos, né? Então não foi nenhum tipo de alteração, né, do que ela já vem fazendo.
e ela tem essa política de fazer o hedge de 100%, né, para o período de curto prazo, né, e aí você vai fazendo trimestre uma escada onde esse percentual cai, né? Então, esse ano a gente teve mais de 80% travado a 74 euros por megawatt-hora, e para o ano que vem a gente tem cerca de 25% a 30% do nosso volume nesse mesmo preço, né? Então, a gente já estaria exposto a um mercado spot que hoje está em cerca de 200 euros, né, por megawatt-hora, já teve em 700, né? Então, já se normalizou bastante. Mas, mesmo com esses níveis de hedge mais baixos, a gente está vendo para o ano que vem um resultado que é o dobro do nosso resultado histórico, né? A gente costumava fazer 50, 60 milhões de euros naquela unidade, e a gente deve fazer o dobro disso o ano que vem, mesmo com esse preço de gás e energia mais cara, né? Então, isso é resultado dessa combinação de uma oferta limitada, tem muita planta que teve problemas de produção lá, com a sucata mais baixa, né? E a perspectiva de um gás que pode até cair um pouco mais, a gente vai travando, segundo a política, né, nesses preços um pouco mais baixos, e aí a gente espera um resultado muito forte para o ano que vem. Com relação à CE, né, a CE ela traz cerca de 300 milhões de reais de benefícios de redução de custos de energia para siderurgia, mineração e cimentos, né? Foi isso que a gente compartilhou com o mercado, dos quais cerca de metade, a gente está falando de siderurgia, a gente está falando de cerca de 150 milhões de reais ou 30 milhões de dólares, né, para essa venda de cerca de 3 milhões de toneladas. A gente está falando de cerca de 10 dólares por tonelada, que é o que isso melhora a nossa margem, essa sinergia esperada, tá? Thank you. Thank you very much. Nossa próxima pergunta será de Caio Ribeiro, Bank of America. Pode prosseguir, senhor Caio. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta seria sobre as expansões na siderurgia, né? Se vocês puderem falar um pouco sobre as opcionalidades, né, de crescimento que vocês estão contemplando aqui, e se puderem passar também alguns detalhes, né, de volume, capex, né, ajudaria bastante. E aí, em segundo lugar, né, sobre custos, né, vocês mencionaram no release de resultados, né, que vocês já enxergam uma queda, né, no preço de alguns insumos aí no quarto tri, né, e Martinez, você mencionou também sobre a queda no custo da placa, né? Então, eu queria ver se vocês podiam passar uma perspectiva, né, de qual margem no business de siderurgia, né, que vocês esperam aí que vocês possam atingir aí no quarto tri. Obrigado, pessoal. Eu acho que com relação à expansão, seria interessante o Martinez mencionar o que nós anunciamos recentemente, né, que é essa linha de pré-pintado. Quer falar um pouco, Martinez? Caio, bom dia. Na verdade, essa nova linha de pintura é mais um passo que a gente dá para a estratégia de caminhar um pouco mais na cadeia de valor, né? Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma linha no Paraná, que produz praticamente 120 mil toneladas por ano. Essa nova linha a gente adquiriu, é uma linha que estava em operação na Coreia, uma linha japonesa, estado da arte, uma linha que pode fazer 160 mil toneladas, e agora está praticamente em trabalho de desmontagem, trabalho de engenharia. Eu acredito que no primeiro quarto de 2024 nós vamos ter essa linha operando no Brasil. Obviamente a gente vai dar mais um passo, quer dizer, vamos pegar mais material zincado, mais galvalume e pintar, e o foco direto vai ser contra a importação, porque é um mercado que está dado já. Hoje, praticamente, o que chega de importação de pré-pintura aqui no Brasil é a capacidade da nossa linha. Então, a gente está muito confortável que essa linha chega lotada e chega agregando valor para os mercados que a gente escolheu, mercado de linha branca e construção civil. Quanto ao plano de expansão da CSN, obviamente, o mais importante para a gente agora, nesse momento, é consolidar. A gente tem hoje trabalhado com a folha metálica num patamar de mercado interno em torno de 350 mil toneladas por ano. A gente tem capacidade, com algum capex que a gente vai fazer, um capex relativamente baixo, de chegar a 600 mil, só que
nós contamos muito com uma eventual abertura do mercado americano para que a gente possa exportar essa folha metálica. Então, eu acho que faz parte dessa estratégia de região, da gente estar mais focado nesse mercado fora, mas aí depende de uma ação que a gente tem trabalhado muito aí junto ao governo americano. Quanto aos outros crescimentos, a gente agora está fazendo um exercício, porque a gente está fazendo os investimentos a jusante, e agora nós estamos num grupo praticamente de engenharia, produção e comercial, definindo um pouquinho melhor o que nós vamos fazer upstream, né? Obviamente, a gente tem analisado uma possibilidade de aumentar a capacidade de galvalume, porque hoje no Brasil praticamente tem outra linha de galvalume que chega de importação, e nós acreditamos que a gente teria condições também de aumentar um pouquinho a capacidade de desencagem. Mas isso é algo que a gente ainda está discutindo e está trabalhando internamente. Cada vez mais a CSN vai ficar longe da bobina quente, longe do laminado a frio e ficar cada vez mais perto do produto revestido, do produto com valor agregado, mais perto do consumidor final e vendendo aço por quilo, em vez de vender por tonelada. Basicamente, essa é a estratégia de expansão da CSN. Não sei se você, Marcelo, vai colocar algum outro ponto que a gente está estudando também fora do Brasil. Eu ia fazer esse comentário e, ao final, eu tenho certeza que o Benjamin vai fazer aí as considerações dele sobre a estratégia da companhia, mas, em geral, o outro vetor de importância é a internacionalização, né, em mercados em países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Isso não mudou, mas a gente está nesse momento de rever, né, o timing, né, de acionamento desses projetos. Então, a gente tem, sim, né, bastante avanço nas nossas análises, né, em aços longos, né, nos Estados Unidos, como parte dessa internacionalização, e gostamos muito desse projeto, mas o momento certo vai depender desse contexto todo que a gente está vivendo, né? Então, depois passo a palavra para o Benjamin para ele comentar. Mas com relação à segunda pergunta do Caio, com relação a custo, só para deixar claro o que foi dito durante a apresentação, nós tivemos esse custo de placa de 4.100, né, durante o terceiro TRI. Já em setembro, ou seja, o último mês do trimestre, o custo de placa já foi 8% abaixo dessa média. Então, mostrando aí a tendência, isso vai caindo um pouco mais, né, no quarto trimestre, o que faz com que, nas expectativas de um preço estável, a nossa margem por tonelada pode subir marginalmente, né? Claro que tem uma série de outras variáveis envolvidas, tem a sazonalidade do trimestre, mas a nossa visibilidade é de uma margem por tonelada que sobe marginalmente em função desse custo que cai, como eu descrevi. Perfeito. Obrigado, Marcelo e Martinez. Nossa próxima pergunta será de Isabela Vasconcelos, Bradesco BBI. Pode prosseguir, Isabela. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira sobre a questão de custo ainda, que vocês mencionaram, né, que realmente agora o foco é total em melhorar a produtividade e eficiência. Acho que tem algumas questões que já foram comentadas que vão ser muito relevantes para a empresa, principalmente do lado de energia, mas também se vocês puderem dar um pouco mais de cor de outras iniciativas que vocês estão estudando ou já implementando, que vocês enxergam como, né, geradoras de valor para a empresa. E a minha segunda pergunta, só para confirmar mesmo com o Martinez, da questão de estratégia, acho que ficou bastante claro, mas só para confirmar da questão de estratégia de contratos de spot que vocês têm feito mais, né? Se isso mudou, se vocês estão estudando fazer uma maior parte do volume de vocês via contrato ou se permanece assim realmente a exposição ao spot para a maior parte dos volumes? São essas as perguntas. Obrigada. Isabela, eu posso começar respondendo a segunda pergunta, o Martinez falando. Em relação aos contratos, não mudou nada. Eu acho que, pelo contrário, nos Estados Unidos a gente tem reparado que muitas das negociações permanecem fechando volumes anuais, nenhum problema, mas revendo o preço a cada 6 meses ou a cada trimestre, dependendo do mercado. No Brasil, a nossa estratégia é a mesma. O nosso preço é spot na distribuição, na construção civil, na indústria.
em alguns setores. E na linha branca e automotiva a gente segue o que eu tinha falado já no ano passado, trimestre e semestre. Tá? Basicamente é isso que a gente tem considerado. Em relação a negociações com esses setores, elas estão praticamente se iniciando agora. Então, provavelmente daqui um mês e meio, a gente vai ter uma ideia de como será a negociação para o próximo ano. Volto a salientar que no caso de material revestido, que eu tenho praticamente 51% do nosso portfólio, nós vamos continuar brigando com material importado, vamos continuar brigando para crescer no mercado, para vender menos para mais clientes, porque não tem outra saída. E, por outro lado, do ponto de vista de defesa comercial, nós estamos trabalhando em todas as frentes, seja no DOC, ganhando aí o Sunset Review de quente e frio, trabalhando na folha metálica, e estamos estudando também um processo de dumping contra o material revestido chinês no Brasil, que é algo também muito difícil de competir e ainda com incentivos fiscais de alguns estados que praticamente só privilegiam a importação dos materiais. Então, basicamente, essa é a estratégia que a gente vai manter de precificação aí para o quarto trimestre. Como o Marcelo bem comentou também, a gente imagina manter as margens através de uma redução de custo. Então, o Marcelo falou de manter essas margens marginalmente e nós vamos trabalhar muito forte na redução de custo para que isso seja alcançado. Obrigado. Complementando sobre custo, Abela, hoje nossos custos principais são, claro, matéria-prima, energia e serviços, né? Contratos de manutenção, suporte, apoio logístico. Nesse último quesito, que a CSN sempre tem como estratégia, além de uma área de suprimentos muito forte, é a verticalização e a primarização. Então, isso tem dado bastante resultado, né? A gente tem, por exemplo, hoje subsidiárias como a CBSI, que deixaram de ser somente um provedor da CSN, estão fazendo serviço de qualidade, né, com custos competitivos para todo o setor, demonstrando que a gente consegue ser competitivo. A Equimac, né, que é uma empresa de guindaste e movimentação, então com isso a gente consegue ser muito apertado em termos de custo. Em termos de energia, a gente tem feito o que a gente pode, né, a gente está conseguindo os benefícios de autoprodução, né, onde a gente pode. Com relação ao gás natural também há algo a ser feito, a gente tem estratégias sobre isso, mas mais médio e longo prazo. Mas com relação a matérias-primas, aí é uma combinação de coisas, né? É uma parceria com Casa de Pedra, né? Buscando minério de maior qualidade, né? Que dê maior rendimento dentro do alto forno e que permita uma carga ferrífera com menos uso de pelota, uma gestão dos redutores, né? Com uma busca por carvões, né? Que reduzam o custo e aumentam o fuel rate, e uma produção otimizada nesse sentido. E, além disso, taticamente, observar o mercado de placas, né? A gente tem visto o mercado de placas com bastante oportunidades. Então, nessas frentes todas, a gente consegue ter um custo bastante competitivo. Tá claro, obrigada. Nossa próxima pergunta, Leonardo Correia, Banco BTG Pactual. Pode prosseguir, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Te ouvimos bem. Ah, legal. Bom, eu tenho uma pergunta só, pessoal, só para misturar, acho que, alguns pontos aqui na mesma pergunta. Assim, alavancagem, alocação de capital, estratégia. Assim, olhando toda a evolução, né, recente da CSN, né, muita coisa foi feita, né? Assim, você teve Elizabeth, Lafarge, a CE, enfim, são grandes aquisições, né, principalmente em cimentos, que agora tem um período de absorção, e integração e a captura de sinergias. Quer dizer, tem um trabalho sendo feito, imagino que muito bem feito, mas tem um trabalho que não é pequeno, né? Além disso, assim, em todo o processo da IPO, da Senin, né, você teve também uma série de projetos, assim, bastante coisa assim, na mesa da companhia, assim, para ser entregue, em evolução. Então, assim, a pergunta que fica para o nosso lado aqui assim, claro que isso está tendo impacto nos números de alavancagem da companhia. A CSN vem muitos anos, né, fazendo um trabalho
esforço grande, né, assim, árduo, né, de redução de alavancagem. E isso foi conquistado. Acho que o mercado todo apreciou. Mas agora, assim, quando você vê a alavancagem indo para 2 vezes, claro que isso é um nível bem abaixo do passado, super bem gerenciável, né? Mas assim já coloca a companhia numa diferença assim para a indústria global, né? Assim, quando a gente olha peers, não só na América Latina, mas nos Estados Unidos e na Europa, na Ásia, assim, a CSN já está rodando talvez 1,5 ponto acima, né, a alavancagem versus a média, né? A média pelo menos que a gente acompanha, que é mais líquido e tudo mais. Diante da sua colocação, Marcelo, assim, de teto de 2 vezes, de objetivo, quer dizer, a impressão que nos fica é que não sobra muito espaço para outras coisas, né? Assim, entendo que vocês já vêm, né, salientando esse desejo de internacionalizar a companhia, mas a realidade é que os movimentos todos foram feitos aqui internamente, né? Então, assim, se a gente colocar tudo num bolo, assim, pensando na estratégia, pensando na alavancagem, pensando nos riscos aí para o cenário, claramente assim as commodities estão caindo, o cenário ainda muito nebuloso. Eu queria ouvir de vocês assim, se não é momento de dar uma pausa, né, para essa integração de todos esses movimentos, ou assim a ideia é continuar mesmo pé no acelerador. Queria só ouvir vocês aí nesse qualitativo, que eu acho que é super importante para a tese. E acho que todo o mercado, obviamente, está muito focado nisso, não só o mercado de dívida, de renda fixa, mas de equity, né? Essa seria a pergunta, pessoal. O Léo, é Benjamin. Eu vou falar no final de todas as perguntas, mas como essa pergunta envolve estratégia, então eu vou responder e o resto dos comentários eu fico para depois das próximas perguntas. Mas, bom, primeiro, bom dia a todos aí, obrigado aí por participarem do nosso call de resultados. Mas a gente preparou a companhia realmente para a desalavancagem, o que foi feito com muito sucesso, e em função disso nós preparamos a companhia para um crescimento orgânico e também de aquisição. E, na verdade, você nunca sabe aquilo que vem primeiro, né? Então, nós estávamos preparados para participar de fusões e aquisições, assim como estamos dando continuidade ao nosso plano de investimento. A nossa prioridade estratégica é investir fora do Brasil. Você está correto e nós continuamos com essa estratégia. A conclusão que nós chegamos é que, apesar de nós termos muito boas margens nos nossos negócios no Brasil, nós somos muito penalizados pelos múltiplos, que são muito menores do que os nossos pares fora, ou mesmo aqueles brasileiros que têm ativos fora, por uma questão de previsibilidade e confiabilidade com relação aos ativos, né? Então, esse esforço de internacionalização em cada um dos negócios, ele continua prioritário para nós. Ao mesmo tempo, em que nós estamos fazendo os investimentos orgânicos de crescimento, apareceu a questão da Lafarge-Holcim, e por uma questão de não comparecimento de compradores internos e a necessidade deles venderem no curto prazo por uma necessidade de alavancagem deles fora, em função de aquisição que fizeram, praticamente sobrou para nós essa oportunidade, e que nós analisamos de forma rápida, porque não fazia parte da nossa estratégia, e em função do que se apresentou para nós em termos de qualidade de ativos, diversificação geográfica, potencial sinergia que nos complementava essa operação aqui, nós resolvemos
nos antecipar e tirar vantagem da oportunidade e comprar os ativos da LafargeHolcim e postergar um pouco o crescimento orgânico que nós temos no Brasil, já que vocês sabem que a gente tem duas fábricas encaixotadas no porto de Sepetiba e com locais definidos já para a construção. Então, nós resolvemos tirar proveito dessa oportunidade e realmente ela foi muito proveitosa porque as sinergias são muito maiores do que a gente imaginava. Fora a questão lógica que se precisa só de uma administração para as duas empresas, a complementariedade e a possibilidade de comercializar de maneira mais inteligente a produção de cada uma das 10 unidades da Lafarge fez com que a sinergia fosse maior do que a gente imaginava. E apesar no primeiro momento, eles terem um custo maior do que o nosso, porque os nossos ativos são mais novos, em função da parte de sinergia de logística e de suprimentos, vai fazer com que caia bastante esse custo e que a gente tenha uma margem ainda muito melhor do que a gente esperava. Então, eu te diria que foi uma boa oportunidade aproveitada e que não nos arrependemos em função dos resultados apresentados. E com muito futuro aí, já que a partir do ano que vem, nós vamos ter a consolidação anual e passando a ter um EBITDA importante dentro do todo do grupo. A questão dos investimentos na área de energia, na verdade, nós estávamos praticamente sendo carregados pela EDP, dentro da possibilidade, aliás, da EDF, dentro da possibilidade de aquisição da C3E. No dia anterior à privatização, a EDF saiu fora e nós resolvemos, em função das nossas análises, seguir sozinhos e, com isso, ser dono da quantidade vendida de 66% da C3E, já que 33% são da Eletrobras, mas que a gente resolveu ir sozinho e nos preparamos para o leilão de forma comparativa com os ativos que nós já tínhamos comprados anteriormente, em termos de margem, e estávamos preparados para ir muito mais do que nós fomos e acreditando que seria um bom negócio, comparado com as outras aquisições que a gente já tinha feito de Quebra-Queixo e Sacre, que é PCH, e Santana. É isso aí. Então, a gente estava preparado para pagar mais ou menos a mesma coisa que nós pagamos pelas PCHs e Quebra-Queixo. E, dentro disso, nós fomos surpreendidos por um ágio de 10%, o que fez com que o negócio fosse muito, muito, muito interessante do ponto de vista oportunidade e base para que a gente criasse o nosso negócio de energia, já que nós éramos autoprodutores, nós tínhamos participações em hidroelétricas, tínhamos a termoelétrica, mas com a aquisição da C3E, que tem nominal de 1,3 GB, o negócio de geração limpa, que para nós é muito importante, se fez presente, a gente tirou essa vantagem, e dentro de um custo de aquisição surpreendentemente muito, muito baixo. Então, que vai retratar rapidamente em efeitos de melhora de EBITDA em todos os nossos negócios, além de nós sermos autoprodutores e ter excedente de venda para o mercado, ou seja, tornando a questão de energia um negócio de potencial e de crescimento muito grande e tão bom ou melhor do que, eventualmente, siderurgia, mineração e o próprio cimento. Então, eu te diria que foram oportunidades que a gente tomou contrária à prioridade estratégica que nós gostaríamos de ter feito. Mas, com muito bons resultados, estamos muito tranquilos com relação àquilo que foi feito. A alavancagem, ela aumentou e nós estamos dando esse guidance
Mas eu queria dizer para vocês que nós estamos preparados também para, numa oportunidade, numa janela, a gente poder fazer eventuais movimentos estruturados financeiros, tanto na área de cimentos quanto na área de energia, assim como siderurgia também. Ou seja, aquela premissa que nós adotamos anteriormente de manter a margem abaixo de uma vez é nossa prioridade e nosso compromisso, e nós vamos mantê-lo. Porém, dentro das oportunidades que surgem e de forma conservadora, a gente também não abre mão de fazer negócio de oportunidade. E se você for ver hoje, por quanto você compra ativos operando, em comparação com ativos que têm que ser feitos brownfield ou greenfield, você paga 1/3 ou 1/4 do valor. Então, realmente, a questão de investimento orgânico, de crescimento orgânico, com relação a oportunidades que tem de ativos prontos e funcionando, você tem que ter muito critério, porque senão você pode entrar num saco sem fundo e perder oportunidades que estão bastante presentes no mercado. Então, o compromisso nosso maior é aquilo que foi falado anteriormente e que nós vamos seguir, de alavancagem, de tecnologia e de ESG, e nós obrigatoriamente vamos manter o foco. De vez em quando, eventualmente, podemos dar uma escorregada em termos de alavancagem pontual, mas sabendo que em qualquer oportunidade, janela, de qualquer tipo de operação financeira que nos permita desalavancar, nós vamos adotar rapidamente e vamos voltar para aquele compromisso maior e original nosso de desalavancagem. Então, basicamente é isso. Eu acho que a gente aqui tem que ser inteligente o bastante para não deixar passar oportunidades de investimento de ativos feitos, mas temos que também manter o compromisso e o conservadorismo de ter a companhia desalavancada dentro dos níveis propostos, mas acumulando muito bons ativos. Então, eu te digo que nós estamos preparados para produzir com baixo custo e, com isso, ser bastante agressivo dentro do mercado de venda dos nossos produtos com uma margem bastante representativa. Tá? Tá ok, obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem *2. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais. Bom, agradeço a participação, mas para as considerações finais, gostaria de convidar o nosso chairman e CEO, Benjamin Steinbrück. Bom, obrigado a todos mais uma vez pela participação no nosso call. Eu vou dar umas rápidas palavras do ponto de vista estratégico e o que foi feito como prioridade na nossa companhia, nos nossos negócios, para dar uma informação a vocês do que nós estamos pensando e do que nós estamos fazendo. Então, como primeiro ponto, a gente está achando um momento muito parecido quando foi em março de 2020, quando se apresentou o Covid, e nós tomamos medidas muito agressivas, preparando a companhia para a época difícil e para uma mudança grande de produção e consumo. E estamos agora na mesma condição, com a companhia sendo preparada para um mercado muito competitivo e diferente daquele que a gente vinha participando,
porque, como todos vocês sabem, os preços das matérias-primas, os preços em geral e o patamar da economia como um todo está caindo. Então, você tem que estar preparado para um outro tipo de mercado. Na verdade, aquilo que nos compete fazer é ter o custo baixo, competitivo, para que a gente aproveite o mercado que houver. Nós não podemos fazer mercado, nós não podemos fazer preço final, mas nós podemos participar ativamente da redução do nosso custo, e é isso que nós estamos fazendo. Então, a companhia está preparada para produzir com baixo custo e continuar participando a full do mercado consumidor com a nossa produção. Nós vamos ter essa queda de custos, que começou já a partir do segundo trimestre. Agora, como vocês sabem, os preços caem muito antes do que o custo. E quando você vem embalado, tanto a nível de custo de matéria-primas, quanto o custo de serviço e folha de pessoal, tudo, você tem um efeito de inércia, ou seja, os preços caem de imediato, os custos, pelo fato de ter matéria-prima comprada, produtos em elaboração e produtos estocados, faz com que você sofra uma diminuição de margem no primeiro momento, mas que tem o benefício no segundo momento da queda das matérias-primas, serviço e com isso um custo menor. Então, nós tivemos um impacto no segundo trimestre, o terceiro trimestre é o pior, o quarto começa a melhorar e a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a companhia como um todo vai estar muito preparada para ter custo baixo e participar de qualquer tipo de mercado. Do ponto de vista comercial, a gente vai estar muito agressivo, como sempre tivemos, e a agressividade comercial não quer dizer a baixa de preços, é maneira diferenciada de comercializar a produção. Então, nós estamos buscando associações, participações, compra de mercado, enfim, nós queremos manter a nossa filosofia de trabalho em cheio em todo tipo de produto e com a consequente colocação a nível comercial para que a gente possa aumentar o mercado interno e usufruir das oportunidades de mercado externo que tem. Com relação aos investimentos, eu já comentei que o que está se mostrando para nós é que existe muita oportunidade, nós acreditamos que vai existir mais ainda em função dos juros altos a nível mundial, basicamente no Brasil. Oportunidades de consolidação de segmentos existem e a gente tem que estar preparado para participar e fazer aquilo que nos parecer inteligente para a companhia no curto prazo. Agora, respeitando sempre, conforme eu falei, a alavancagem, nós alongamos a dívida da companhia, nós estamos bastante alogados, temos condição de vir em caixa de pagar os próximos 6 anos de vencimento, temos a preocupação de capital de giro, que faz parte desse esforço de guerra, minimizar os estoques, maximizar prazo de pagamentos de fornecedores e dimensionar de forma adequada todos os estoques e ter em caixa pelo menos 15 bi, que é aquilo que nós achamos que é necessário para nos dar liberdade de ação pelo tamanho da empresa e ter liberdade para opções que eventualmente possam aparecer. Falei das sinergias que a gente teve com os nossos ativos. A estratégia, então, o foco da estratégia é custo baixo, qualidade nos produtos, ou seja, continuamos na linha de qualidade, acreditamos que a maior variável a favor é a qualidade nos produtos e o valor agregado, ou seja, produzir com custo baixo e ter valor agregado e qualidade nos nossos produtos dá uma margem diferenciada do que é o resto do mercado. Baixa alavancagem dentro do nosso compromisso, agressividade do mercado interno, conforme eu falei. Pagamento de dividendos é uma coisa que nós achamos
que o mercado respeita e valoriza, e a questão dos investimentos externos. Então, a gente trabalha dentro desse núcleo de opção. Uma gestão eficiente de qualidade, que a gente busca sempre, como vocês sabem, nós somos enxutos, a estrutura nossa é muito, muito enxuta, o crescimento foi muito maior do que a nossa estrutura, nosso custo fixo. Enfim, nós procuramos trabalhar com uma gestão muito eficiente e de muita qualidade. Eu acho que nós vamos ter, a partir de agora, em função do que eu falei, margens melhores em todos os produtos. O mercado está aí, nós estamos preparados e animados com relação a participar desse mercado. Com relação à China, que é uma questão importante para nós vemos a China retornando a uma melhora progressiva a nível de atividade econômica. Achamos que de forma não tão agressiva quanto era antes, mas de forma progressiva no sentido de dar bem-estar e desenvolvimento para a sua população, e o minério de ferro sendo um produto importante com relação à questão social e de infraestrutura para a China. Com relação ao ESG, a gente continua fortemente comprometido, como sempre, e essa questão de ambiental, de segurança e de governance é a nossa bandeira maior, junto com tecnologia e desalavancagem, como vocês já sabem. Eu queria agradecer a todos por terem participado do call, dizer que nós estamos animados, de forma conservadora com relação ao nosso futuro próximo, muito satisfeitos com os investimentos que foram feitos e conscientes de que mais oportunidades vão ocorrer no curto prazo em função de fusões e aquisições no mercado nacional e internacional. Queremos ser um ator presente e atuante nessas oportunidades, agora, sem esquecer o nosso compromisso maior, que é a questão de manter a empresa desalavancada, escorregando virtualmente em função dessas oportunidades, mas voltando, assim que possível, ao compromisso da alavancagem abaixo de uma vez. Muito obrigado a todos, espero vê-los pessoalmente no próximo call e muito obrigado pela participação. Obrigada. A teleconferência de resultados da CSN está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma ótima tarde.